Êxodo 25, a gente vai ler do 10 ao 16, diz assim: também farão uma arca de madeira de acácia, de 1,10 metros de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 centímetros de altura. Na sua Bíblia talvez está escrito em côvados, mas é a mesma coisa, tá? No 11, revista a arca de ouro puro, coloque esse revestimento por dentro e por fora. Atenção para esse detalhe: por dentro e por fora, revista de ouro puro. E ponha um remate de ouro ao redor da arca. Mande fundir 4 argolas de ouro e fixe-as nos 4 cantos da arca. 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Faça também cabos grossos de madeira de acácia e revista-os de ouro. Passe os cabos pelas argolas nos lados da arca, para que ela possa ser carregada por meio deles. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. E você porá na arca o testemunho que eu lhe dei. Amém, igreja? Olhe para mim, por favor. Preste toda a sua atenção. A arca, a qual nós lemos agora, Deus dando instruções para que fosse construída, era o símbolo máximo da presença de Deus. Era um móvel construído com madeira, revestido de ouro, mas era um móvel santíssimo. E era nesse móvel onde a presença de Deus se manifestava. Era nessa arca que diz a Bíblia de 1,10 metros de comprimento. Aqui já dá para a gente ter uma ideia do tamanho. 1,10 metros de comprimento, dá para você imaginar como é. 66 de altura por 66 de largura, feita de uma madeira específica, acácia, revestida de ouro por dentro e por fora. Não havia nada no mundo e nem no tabernáculo que fosse tão santo, que fosse tão precioso quanto a arca de Deus e o que ela simbolizava. Ela era o símbolo máximo da presença do próprio Deus. Amém, igreja? E era ali que Deus se manifestava. Porque talvez fique o seguinte pensamento: a presença de Deus está na arca, mas Deus não está em toda a terra, em todo lugar, onde a gente imaginar? Sim, está. Mas na arca era onde Deus se manifestava. É a presença manifesta de Deus ali naquele lugar. Se você der uma olhadinha no versículo 22, vê rapidamente aí. Diz assim, ó: ali eu me encontrarei com você. Está falando com Moisés. Ali eu me encontrarei com você. E de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo o que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Amém, igreja? Então entendia-se que onde a arca estava, onde a arca pousasse, parasse, porque ela era transportada também, ali a presença de Deus estava. Indiscutivelmente ali a presença de Deus estava. E não há nada no tabernáculo, não há nada na lei, não há nada no Antigo Testamento, não há nada do cerimonialismo antigo que não faça sentido. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma razão de ter sido feito, tudo aquilo tem o seu símbolo, a sua linguagem, e tudo aquilo aponta para o que haveria de vir, aponta para o Evangelho, aponta para Cristo, aponta para o futuro, aponta para a nova aliança, que é o que nós vivemos hoje. Amém, igreja? Então não pense, além da arca tinham outros objetos dentro do tabernáculo. Talvez numa leitura rápida, se você não parar para examinar a Escritura, você vai ficar pensando: mas o porquê disso? Faz algum sentido? Por que daquilo? Serve para alguma coisa? Por que daquilo? Porque Deus mandou fazer. Tem significado, tem sentido, tem uma razão. Amém, igreja? Hoje nós vamos falar da arca e o que essa arca representa para mim e para você.
Essa arca foi construída segundo os moldes de Deus, a medida de Deus, e aqui a gente já aprende uma lição, igreja. Olhe para mim, por favor. Não fica distraído não. Aqui a gente já aprende algo. Deus é um ser organizado. Deus diz para Moisés aqui, não só a respeito da arca, a respeito de tudo que vai fazer para aquele tabernáculo, ele dá o material que tem que ser usado e não pode ser outro. Ele dá as medidas que tem que ser fabricado e não pode ser outro. E ele diz o que é que tem que ser feito, seja na madeira, seja no ouro, seja na prata, seja no metal, seja no tecido. Deus especifica como que é para ser feito. Lembra da arca de Noé? A mesma coisa. Deus não disse para Noé, Noé, faz um barcão aí, uma barca bem grande para encher de animal. Foi isso que Deus falou? Não. Deus deu medidas. Deus disse a madeira que tinha que ser usada. Deus disse os compartimentos que tinham que ter, o tanto de janela, a porta que tinha que ter, como era. Então perceba na Bíblia que Deus é um ser organizado, e se Deus é um ser organizado, já está dado o recado para nós, os seus filhos. Deus gosta de organização. Deus quer que eu e você, dentro das nossas condições, sejamos organizados. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas esse não é o assunto principal. Isso aqui é uma mensagem que a palavra traz para a gente. É a primeira mensagem que eu percebo no que nós lemos aqui. Mas o principal que Deus quer tratar comigo e com você é que ele especifica a madeira acácia. E quando eu li isso, a primeira vez que eu preguei essa mensagem, eu fui pesquisar que tal de madeira é essa, que Deus faz questão de dizer, é essa daqui que eu quero. E quando você vai tentar entender o que é a acácia, como é a acácia, você vai encontrar que ela é uma madeira dura, retorcida, difícil de lidar, difícil de se trabalhar. E tem muito espinho. Para extrair essa madeira tem que mexer com espinho. E a cada lapa de espinho de 10 centímetros ou mais chega a dar. E muito espinho. Retorcida. Eu não sei se tem algum marceneiro aqui, mas uma coisa é você tirar uma prancha, tirar uma tábua de uma árvore como o eucalipto, como o pino, como o cedro, que parece uma vela reta, só tira os galhos e dali você tira a prancha, a tábua, tira tudo. Mas uma madeira totalmente retorcida, dura, difícil de lidar, cheia de espinho. É dessa madeira, é dessa árvore que Deus manda Moisés. Na verdade não é Moisés, tá? Moisés recebe a instrução. Quem vai fazer é um homem, o nome dele é Bezalel. E a Bíblia diz que esse homem recebeu de Deus o dom, o talento, a capacitação, a habilidade para lidar com todo tipo de material. Ele era um artesão. Eu não vou ler aqui por causa do tempo, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus habilitou ele para que ele pudesse lidar com tudo isso e fabricar essas coisas com excelência. Amém, igreja? Amém. E é esse homem quem vai construir junto com outro, chamado Aholiabe. E aqui a gente já aprende mais uma coisa: é Deus quem dá o dom, a capacidade, a habilidade a mim e a você para fazer qualquer coisa que saibamos fazer. E que venhamos fazer com excelência para a glória de Deus aquilo que fomos chamados para fazer. Então esse homem, Bezalel, o outro, Aholiabe, eles têm a incumbência de fabricar os móveis do tabernáculo. E ele tem a incumbência de trabalhar essa madeira tão dura, tão difícil de lidar, construir essa arca, e ela tem que sair do jeito que Deus falou. Mas para pensar, igreja, nós lemos aqui, essa arca uma vez construída, uma vez finalizada, qual era a finalidade dela? Era receber ali a presença do próprio Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Era o lugar onde a presença de Deus fluía, habitava, se manifestava. Então essa arca representa hoje, o que representa essa arca, o que ela representava, somos nós mesmos.
Sou eu, é você, é o nosso coração. Porque Deus hoje não habita em templos feitos com mãos humanas, nem em objetos fabricados com mãos humanas. Nem é necessário uma arca para que você consulte a presença de Deus. Porque eu e você somos a morada do Altíssimo, a presença de Deus habita em nós e nós somos o templo de Deus. Amém? Amém. Hoje eu e você somos essa arca. Eu e você somos o lugar da habitação de Deus. Foi isso que Jesus pregou para a mulher samaritana. Quando ela pergunta para Jesus: Jesus, onde é o lugar de adorar? Porque a nossa religião, a religião dos nossos pais diz que aqui nesse monte, onde a gente está nessa cidade, aqui é o lugar do culto da adoração. Mas o seu povo, Jesus, os judeus, diz que o lugar da adoração é lá em Jerusalém. Eu já preguei isso aqui para vocês. E Jesus diz para ela: mulher, vem a hora e já chegou, é agora. E que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus. Então nós o adoramos hoje não como eles adoravam no passado. Não existe um móvel sagrado, um homem sagrado, uma religião sagrada, um templo sagrado, um lugar sagrado para que você se dirija até lá para buscar a presença de Deus ou consulte a Deus como era no passado. O templo sou eu, o templo é você, o templo somos nós. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ah, mas bispo, esse negócio de vir para a igreja, então está errado isso. Então eu posso servir a Deus sem vir à igreja. Não, não é isso que eu estou dizendo, não é isso que a Bíblia diz. Essas paredes aqui não tem nada de sobrenatural nelas, é só um templo. Mas aqui é o lugar onde nós nos ajuntamos, nos reunimos para buscar o nosso Senhor. Igreja é lugar de encontro, de culto. A glória não está na coluna, no tijolo, no cimento, no piso. A glória não está no ambiente, não. Porque se a gente não tiver esse templo e se encontrar em uma esquina, a glória de Deus vai vir ali também. Vai ou não vai? Glória a Deus. Mas nós temos esse lugar. Nós temos encontros aqui. E aqui a gente, como uma só voz, canta louvores, adora e exalta o nosso Deus. Por isso a igreja é importante. Por isso você precisa ter um lugar para você congregar, ouvir o que você está ouvindo agora. A gente tem esse encontro aqui para isso. Para tratar das coisas de Deus, do reino de Deus, sermos alimentados, fortalecidos e dar a Ele o louvor e adoração. Mas entenda, igreja, que essa arca simbolizava exatamente nós, o nosso coração. E não é difícil perceber isso, não é difícil entender isso. Aquela madeira dura, retorcida, difícil de trabalhar e cheia de espinho, representa a nossa natureza, representa a nossa personalidade, aquilo que somos. Você acha que é fácil lidar com o ser humano? É fácil lidar com a gente? Quanta paciência Deus, o carpinteiro, precisa para lidar com você e comigo? Quanta paciência, quanto jeito, quanta compaixão, quanta misericórdia. Quanto Deus precisa investir em nós do seu amor, porque a nossa natureza é a semelhança dessa madeira cássia. Você pensa que você é fácil, é? Você pensa que você é um docinho, um melzinho, uma coisinha fofinha assim, que Deus olha e fala: não. Eu então, minha esposa que eu digo. Igreja, sejamos sinceros. Tem dia que nem a gente se suporta. Não é assim. É verdade. Só acontece comigo isso. Tem dia que se eu pudesse eu saía de perto de mim.
Mas não dá. Não tem jeito. A nossa natureza não é fácil. Então essa arca feita de uma madeira dura, e Deus determinou assim, porque é a nossa semelhança, é a semelhança da nossa natureza. Difícil de lidar, difícil de moldar, difícil de trabalhar. O ser humano é tendencioso. Para que lado que ele pende? Sempre para o lado do pecado, da carne. É uma tendência natural do ser humano. O que nos sustenta, o que faz acender a luzinha vermelha, o que vem falar conosco e nos trazer de volta para a rota certa é o Espírito Santo. Porque se não for Ele nos alertando, nos constrangendo, puxando a nossa orelha, pode ter certeza, é fatal. Você vai pender sim ou sim para o lado da carne, para o lado do erro, para o lado do pecado. Está em nós isso. Então a gente é assim, essa madeira dura, difícil de trabalhar, cheia de espinho, retorcida, que o carpinteiro, ele precisa, com toda a paciência, leva tempo. Não que Deus não possa fazer da noite para o dia, mas muitas vezes leva tempo, e muito tempo, para ele ir trabalhando na gente. A gente vai viver muitos anos de vida, igreja. Olha aqui para mim, por favor. E a gente nunca vai chegar à perfeição. Perfeição tem que ser um alvo, tem que ser uma meta nossa, tem que ser. Outro dia eu prego sobre isso, está na Bíblia. Tem que ser o nosso alvo, tem que ser a nossa meta, mesmo sabendo que não vamos alcançar, mesmo sabendo que não chegaremos a esse estado, não nesse corpo, não nessa vida, mas tem que ser o nosso objetivo. A gente tem que se esforçar, se empenhar para isso, buscar a graça de Deus para isso, porque isso também não é conquistado nem por força, nem por violência, nem pelas suas mãos, nem pela sua capacidade. Então a gente é assim como a madeira da caça. Está dando para entender direitinho? Mas tem um outro detalhe aqui. Que depois que a arca está construída, feita com essa madeira trabalhosa, dura, difícil de lidar, Deus diz, reveste ela de ouro puro, por dentro e por fora. Aqui está outra lição para a gente. Eu preciso, você precisa, de todo o nosso coração, procurar ter um coração de ouro. Um coração puro, para que Deus possa aí habitar e ter prazer de habitar aí. Ouro fala de pureza. Ouro representa pureza. E Deus não habitaria em qualquer lugar. Amém, igreja? Amém. Por isso ele pede, reveste a arca de ouro puro por dentro e por fora. É por isso que eu e você, apesar de tudo que vivemos, enfrentamos, sentimos, presenciamos, ouvimos, a gente precisa buscar ter o nosso coração sempre purificado. É fácil isso, igreja? Não. Você vê injustiça o tempo todo. Você vê maldade o tempo todo. Você vê imundícia o tempo todo. Até quem não quer ver acaba vendo, porque se a televisão tiver sintonizada em algum noticiário, alguma coisa, o rádio tiver, até não querendo ouvir, você ouve, coisa ruim. Você vê a maldade se proliferando, você vê a inveja, o egoísmo galopando, você vê a injustiça de cima a baixo, desde a mais alta corte, até dentro de uma casa, a corrupção está presente. Todas as esferas. Posso falar, igreja? Não se escandaliza, não. Até dentro das igrejas tem a corrupção. Eu falo isso com dor no coração. Até dentro das instituições religiosas está ali a corrupção. Não estou generalizando, não, tá? Mas tem. E como tem? Agora fala para mim, é fácil você assistir a tudo isso, nessa proporção que a gente vê?
e manter um coração de ouro, um coração puro, para que Deus possa habitar e ter prazer em habitar, não é fácil. Mas é necessário. Diga para quem está do seu lado, é necessário. É necessário. Precisa. Precisa. Bispo, eu vejo coisas na minha casa. Eu vejo coisas na minha rua. Eu vejo coisas no meu trabalho que embrulham o estômago. Causa ânsia, nojo, indignação. Procura manter o seu coração limpo, apesar de tudo isso. E há dois perigos, igreja. E eu já estou caminhando para o final. Há dois perigos aqui. O primeiro deles é você se conformar com tudo isso e se tornar semelhante. Não faça isso. Não faça isso. Jesus disse: ser fiel até a morte, e você herdará a coroa da vida. Então o mundo pode entortar, pender, afundar. O mundo pode virar às avessas. Seja fiel. Fiel ao Senhor em primeiro e primeiríssimo lugar. Fiel ao Senhor. Mas seja também fiel ao princípio, ao caráter de um cristão. Ao caráter cristão de um filho de Deus, de uma filha de Deus. Todos mentem, eu não vou mentir. Todos roubam, eu não vou roubar. Todos à minha volta dizem que o errado é certo, o certo é errado, mas eu não vou atrás dos outros. Eu vou atrás do que a palavra do meu Deus me diz. Eu sou fiel a essa palavra, eu sou fiel a esse Deus. É assim que eu vou viver. Romanos 12 diz: não vos conformeis com esse mundo. Conformar é assumir aquela forma. É você se assumir. É o que acontece com um calçado, só para você ter uma ideia rápida. Um sapato de couro. Você compra ele novo, machuca o seu pé, aperta o seu pé, porque ele vem na forma da fábrica. É ou não é assim? Daqui a pouquinho não laceia, daqui a pouquinho não acomoda, que aquele sapato assumiu a forma do seu pé. Ele se conformou ao seu pé. E Paulo diz: não vos conformeis, não assumam a forma desse mundo, mas transformai-vos. Deus chamou você para ser diferente. Amém, igreja? Amém. Então, o primeiro grande erro, a primeira grande contaminação, a perda da pureza que o ouro simboliza, é você se tornar igual. É dizer: não tem jeito não, é assim, é desse jeito. Então vamos embora. Fazer o quê? Sobrevivo como? E assim você perde a pureza, assim esse ouro fica comprometido, e assim Deus já não tem prazer em habitar em você. Amém, igreja? Existe uma segunda forma de você corromper a pureza do seu coração. É você se tornar amargurado por causa disso e contrair dentro de você ódio, raiva, desejo de vingança, uma revolta. Esse é o outro extremo que você também não pode ir para lá. São dois extremos. Um é se conformar e dizer: já que é tudo assim, você é assim também. O outro extremo é porque você não gosta dessas coisas, porque você não tolera essas coisas. Você acaba virando um justiceiro, um juiz, e você amaldiçoa todo mundo, e você crucifica todo mundo, e você pega nojo, raiva de todo mundo. Não pode ser assim. Em outra ocasião, se Deus permitir, eu prego mais sobre isso que eu estou falando agora. Mas esse comportamento também mancha o seu coração. Eu vou dar exemplo para você. E isso aqui eu não tenho vergonha nenhuma de falar, não tenho vergonha de assumir minha fraqueza. Isso é uma luta diária minha. Isso é uma luta constante minha. Eu choro diante de Deus, pedindo que me ajude, que tenha misericórdia de mim por causa disso. Eu clamo a Deus: salva-me de mim, desse meu jeito.
Porque a gente vai vendo tanta coisa errada, tanta coisa errada, tanta coisa errada, tanta coisa errada, a gente vai perdendo a esperança no ser humano. A gente vai perdendo a esperança na obra que Deus pode fazer naquele ser humano. A gente vai pegando o nojo das pessoas e a gente tem que aprender a separar isso. Uma coisa é ter nojo do que o fulano faz. Outra coisa é eu ter nojo do fulano. O fulano, apesar de tudo, é criação de Deus, é uma criatura. Ah, mas é tão pecaminoso, é tão sujo, é tão impuro, e eu era o que antes? Santo. Então a gente anda no fio da navalha. A gente anda ali, ó. É facinho. Quando você odeia as obras das pessoas, e não está errado odiar obras iníquas, mas é facinho para você aprender a odiar a pessoa que pratica aquelas obras. É uma linha muito fina. Traduzindo, eu devo sim odiar o pecado, porque Deus odeia o pecado. Amém, gente? Amém. Mas eu tenho que tomar um cuidado muito grande para mim não odiar o pecador. E isso é fácil de acontecer. Tem dia que você está até as tampas, você está tão enojado, você está tão revoltado com tudo que você vê, recebe, assiste. O seu coração vai se enchendo de raiva de tudo aquilo. Mas tome cuidado, igreja, para que você não direcione a sua raiva na pessoa, ao invés de direcionar a sua raiva no pecado. Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque Deus não chamou você para odiar pessoas, para condenar pessoas, para ser um justiceiro. Tomara que morra, tomara que aconteça isso, tomara que aconteça aquilo outro. Jesus disse: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu não vim para condenar, eu vim para salvar. E você imagina Jesus vestido de pele, de carne humana, tudo que ele presenciou, tudo que ele viu, tudo que acontecia diante dos seus olhos, e ainda assim ele pede para os seus discípulos terem misericórdia. Quando Tiago e João, uma vez, dois estressadinhos, disseram para Jesus: Jesus, o senhor quer que a gente ore para que caia fogo do céu e mata todo esse povo aqui? Porque eles não quiseram hospedar Jesus na sua cidade, os samaritanos. Jesus diz assim: de que espírito vocês são? Eu não vim para trazer isso, condenação, eu vim para salvar. Glória a Deus. Quando Jesus ele é preso, no momento da prisão, Pedro puxa a espada e corta a orelha o servo do sumo sacerdote. Jesus diz para Pedro: pega essa espada e guarda. E ele vai lá e restaura a orelha daquele homem. Jesus está dizendo o seguinte: presta atenção nisso aqui, igreja. Aqueles homens vieram para fazer o bem ou o mal para Jesus? O mal, vieram prendê-lo, para levar para ser julgado e condenado. A traição. Judas era o líder deles. Judas era quem ia dar a senha. Aquele que eu beijar, pode pegar ele. Então Jesus está ali recebendo maldade em troca de todo o bem que ele fez. E ainda assim ele diz para Pedro: não. Pois para essa hora eu vim, para esse momento eu vim. Tem que se cumprir o propósito de Deus. Amém, igreja? Amém. Qual é o propósito de Deus para mim e para você? Representá-lo. Suportar as lutas, suportar as aflições, suportar as afrontas. E ainda assim liberar perdão. É tarefa fácil? Não, mas necessária. Precisa. Existe um lírio que ele nasce no brejo, não nasce em qualquer lugar. E aí você vê um lírio branquinho, 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 coisa mais linda. Só que ele está rodeado de lodo, de brejo, de sujeira, de lama. Mas ainda assim ele continua branco. Essa arca, igreja,
feita de uma madeira dura, tortuosa, sinuosa, retorcida, cheia de espinho. Sou eu e você que Deus está trabalhando. E Ele espera que eu e você, que somos a arca de Deus hoje, onde a presença dEle habita, tenhamos um coração de ouro puro. A gente precisa disso. Então, não odeie ninguém, não tenha rancor de ninguém, não tenha ódio de ninguém. Eu estou pregando para você, mas eu sou o primeiro a ser exortado por essa palavra. Conserva o teu coração puro, conserva o teu coração limpo. Bispo, eu não vou ser um bobão, uma bobona, desculpa a expressão. Eu pareço bobo agradando a Deus, igreja? Eu estou perdendo o meu tempo agradando a Deus? Eu estou perdendo o meu tempo obedecendo aquilo que Ele disse: faça e você será recompensado, faça e você será um bem-aventurado? Não, o mundo pode me achar bobo, o mundo pode me achar uma pessoa que perdeu a noção, uma pessoa que se rebaixa. Eu quero agradar o meu Deus, eu quero que a presença dEle habite em mim. Você quer também? Seu coração tem que ser um coração de ouro. Seu coração tem que ser um coração puro. Busque isso todos os dias. Se preciso for, põe a cara no pó, no chão e diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia do meu coração. Tem misericórdia dessa minha natureza, porque ela está doidinha. Posso falar, igreja? Para pegar um pelo pescoço e esganar. Ela está querendo, está pulsando, o nervo está pulando aqui em mim. Mas tem misericórdia de mim, Senhor, porque se o meu coração se sujar, eu não quero perder a tua presença. Você quer perder? Não. É difícil, mas é necessário. Eu quero orar com você agora, igreja, e buscar de Deus a pureza para o nosso coração. Você entendeu que você é a arca hoje? Quem entendeu? Então busque agora, como arca de Deus, como templo da morada de Deus, busque agora nessa oração que Ele venha revestir você com esse ouro que só o Espírito pode te dar, o Espírito Santo. Vamos buscar esse revestimento, vamos buscar essa pureza para o nosso coração. Feche os seus olhos. Nos ajude, porque nós reconhecemos: a gente não consegue. Ninguém consegue ser bom por si só. Ninguém consegue ser santo por si só. Ninguém consegue dominar a sua própria natureza por si só. Mas isso também não é nenhuma desculpa, porque o Espírito de Deus faz isso. Quando a gente busca, quando a gente pede, quando a gente se submete. O bom carpinteiro vem com a grosa, com a lima, com a lixa, e às vezes dói na gente. Dói essa intervenção do Espírito, mas é para um resultado bom, é para que a obra seja aperfeiçoada. A gente é madeira bruta, a gente é madeira dura, a gente tem espinho, e às vezes a gente até fere o carpinteiro com as nossas ações, com as nossas palavras. Mas Ele é paciente, Ele é misericordioso, e Ele vai tratando, trabalhando. O próprio Jesus disse: meu Pai é o agricultor, vocês os ramos. Ele limpa o ramo para que possa produzir mais e mais frutos. Vem fazer essa obra em nós, Pai. Hoje, nessa Santa Ceia, purifica o nosso coração.
Vem dar um coração de ouro para a gente, Pai. Perdoa os nossos pecados. Tira a impureza. Tira a raiva, tira o ódio, tira a mágoa, tira o rancor. Porque às vezes a gente se deixa levar, Pai. Tanta coisa nos ofendendo, tanta coisa diante dos nossos olhos. Sem a gente perceber, a gente vai amargando. E a tua palavra diz: não permita nenhuma raiz de amargura dentro de vós. Tira essa amargura hoje, agora, Pai. Tira também o conformismo. Porque há pessoas que dizem: eu vou fazer igual todo mundo faz. Tem sido em vão, inútil guardar a minha fé. Tem sido vão, inútil eu resistir às tentações. Eu vou fazer igual. Não, Pai, não. A gente não quer que a tua presença vá embora de nós. A gente não quer que o teu Espírito nos deixe. Então, fácil ou difícil, o que a gente precisa é de um coração puro. Peça para Deus um coração puro, igreja, com as suas palavras. Fale com a sua boca. Peça um coração puro ao Senhor, capaz de perdoar quem te ofendeu, capaz de perdoar quem te causou tanto dano, tanto mal. Você não pode perder por causa deles. Você não pode ficar no prejuízo, e o pior prejuízo é o espiritual, por causa deles. Não, levanta a tua cabeça, agrade ao Senhor teu Deus. Limpe o teu coração nessa manhã. Limpe. A oportunidade é hoje, agora. Libere perdão. Peça para Jesus vir com a ferramenta que precisar usar. Seja uma ferramenta bruta, uma talhadeira, não importa. Mas diz para Ele: tira do meu coração. Tira. Me lava, me limpa, em nome de Jesus. Agradeça, porque se você creu, teu coração está purificado agora. Se você crê, Ele te dá toda a capacidade para perdoar, para encarar as pessoas que te fizeram mal. Ele capacita você a separar as obras da pessoa, o pecado do pecador. Ele capacita você a ter misericórdia. Ele capacita você a ser luz e sal. Ele capacita você a ser um instrumento de vida e não de morte. Aleluia. Dê graças ao Senhor, a visitação dele nesse lugar. A visitação do Espírito, do alto, do próprio Deus nesse lugar sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço, Jesus. Santo, santo, santo e santo é o nosso Deus. Levanta as suas mãos, diga: Senhor Jesus, muito obrigado pelas tuas misericórdias, pela tua compaixão, pelo teu perdão. Diga: me ensina a ter coração de ouro, em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus, glorifique o nome do Senhor Jesus.